Opa, meu amigo. Tudo bem? Estamos aqui finalmente no especial de 100 inscritos, meu amigo. Prepare uma pipoca e vamos começar. Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs, von mir, mein Gott, litt ich. Então, como vocês viram, hoje vamos resumir a história do mod. A nova ordem mod do jogo é Hearts of Iron 4. Então esse mod tem como base: e se a Alemanha ganhasse a Segunda Guerra Mundial? Então ele é um mod de realidade alternativa que muda alguns eventos históricos importantes. E tudo começa a mudar na década de 1920. Na nossa realidade, temos que lembrar que os países mais importantes para a derrota do eixo foram a União Soviética e os Estados Unidos. Mas e se eles estivessem menos preparados para a guerra? E isso que aconteceu primeiro na União Soviética. Depois da morte de Vladimir Lenin, que em vez do Stalin ser o sucessor, foi Nikolai Bukharin. E aconteceu que ele não industrializou a União Soviética o suficiente, então ela estava bem menos preparada para a Segunda Guerra Mundial. Já nos Estados Unidos a situação também estava péssima. Uma mudança no presidente americano fez com que os Estados Unidos não conseguissem sair da crise de 29. E para piorar, quando a Segunda Guerra começou, o presidente Joseph Kennedy tomou uma postura anti-guerra. Ou seja, não preparou o exército americano para a Segunda Guerra Mundial. Então a Alemanha de Hitler estava mais forte do que nunca, então seria muito difícil os aliados ganharem. E assim a Alemanha ganha da União Soviética, invade a Grã-Bretanha, ganha no norte da África e o Japão ganha temporariamente no Pacífico. Mas em 1945 os Estados Unidos estava começando a ganhar do Japão, mas a Alemanha já tinha inventado a bomba nuclear e joga ela no Havaí, conseguindo a rendição americana, o fim na Segunda Guerra Mundial e a vitória do eixo. O fim está próximo, meus amigos. Então a Alemanha ganha a Segunda Guerra e conquista a Europa. O Japão conquista a parte asiática do Oceano Pacífico. E os Estados Unidos ainda existem, mas estão isolados do mundo dominado pelos fascistas. Então o Japão sai do eixo e forma sua própria aliança militar. E a Alemanha faz seus planos pós-guerra. Como construir a nova capital alemã, a Germânia, e constrói a usina em Gibraltar. Mas a economia alemã não estava tão bem assim. Depois da Grande Guerra, nessa realidade, também aconteceu uma Guerra Fria entre os Estados Unidos, a Alemanha nazista e o Império do Japão, e também temos a criação da OFN, que é uma aliança militar entre os países liberais, mas infelizmente o Brasil não está nela, porque é uma cópia da OTAN que não existe por motivos óbvios. A economia alemã estava arruinada e o Japão estava mais ou menos. Mas a década de 1950 é bem complexa. Indo para a Alemanha por conta da crise na Alemanha, algumas pessoas tomam uma posição diferente do líder alemão, Hitler. Essas pessoas são Albert Speer, que acha que a Alemanha deveria ser um pouco mais liberal para sair da crise. Hermann Göring, que acredita que a Alemanha deveria se militarizar e expandir como antigamente para sair da crise. Reinhard Heydrich e Friedrich Himmler, que eram adeptos ao nazismo esotérico, que acredita que o nazismo tradicional não foi longe o suficiente para a superioridade ariana, e por último Martin Bormann, que era só um conservador nazista. Mas também temos outro acontecimento importante na década de 1950. Por causa do plano alemão da Atlantropa, a economia dos países no mar Mediterrâneo está arruinada. Então a Itália, Turquia e União Ibérica formam o triunvirato, que é contra a influência alemã na Europa e na África. Mas o evento mais importante da década foi a Guerra da Rússia Ocidental. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha invadiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, levando ao seu colapso total e à ocupação da Rússia até os Urais e a linha Ara. Nos anos que se seguiram à guerra, vários senhores da guerra russos ascenderam no vácuo de poder criado pela queda da União Soviética.
leais generais soviéticos sob a liderança de Voroshilov formaram a Frente Revolucionária da Rússia Ocidental para forçar os alemães a sair da Rússia. Os Estados Unidos e o Japão, vendo uma chance de conter as ambições alemãs, dariam ajuda militar e apoio ao WRRF. Quando a economia alemã implodiu, o WRRF aproveitou a oportunidade e lançou um ataque maciço à guerra. Começou como uma massiva ofensiva partidária, que pegou as forças alemãs totalmente de surpresa, forçando facilmente as forças do Reichskommissariat Moscovien a recuar. A confusão tomou conta da Wehrmacht enquanto as forças russas avançavam para o oeste. Berlim, não querendo um colapso total no leste, lutou para enviar reforços para evitar isso. A guerra começou a afetar a já difícil economia alemã, causando mais conflitos. Isso foi combinado com uma grande revolta partidária no Reichskommissariat Kaukasien pelo Soviete da Transcaucásia. O Marechal Zhukov liderou a Operação Suvorov, avançando em direção à Ucrânia no sul. Enquanto isso, as forças do Marechal Tukhachevsky também obtiveram muitas vitórias ao avançarem agressivamente para Moscovien pelo norte. Gorky, Pensa, Arkhangelsky e Plzesk logo foram capturados pelo avanço das forças russas. A frente usou o ímpeto dessas primeiras vitórias com grande efeito, e seu exército aumentou de tamanho à medida que os russos recém-libertados no antigo território de Moscovien se juntaram à guerra contra os alemães. O alto comando alemão recorreu a meios desesperados para evitar o colapso de sua linha de frente. Uma dessas medidas foi a criação do Exército de Libertação da Rússia, sob o comando de Andrei Vlasov. Desesperados, os alemães chegaram a permitir a criação do Comitê para a Libertação dos Povos da Rússia, com o embrião de uma república russa livre que governaria as áreas liberadas pela contraofensiva alemã. Mas no final, por conta do medo do exército alemão e as dificuldades da guerra WRRF e o resto da Rússia por causa da guerra da Sibéria, a Rússia inteira entrou em colapso, como vemos em 1962 com a derrota dos revolucionários. A luta interna no Reich culminou quando as forças SS tentaram um golpe contra as Wehrmacht no leste, com a intenção de destruir o exército para tomar o poder na Alemanha. O golpe falhou, entretanto, quando o general Hans Speidel atacou preventivamente os SS, forçando-os a se dispersar. Como resultado direto do golpe da SS, o Estado SS da Borgonha foi criado para apaziguarem o Richelieu, e a Schutzstaffel foi dividida nos ramos alemão e borgonhês. O WRRF entrou em colapso e ficou com controle sobre a área ao redor de Arkhangelsk, no extremo norte. Novas facções de senhores da guerra surgiram para preencher o vácuo de poder causado pelo colapso do WRRF em seu território anteriormente ocupado. Depois desse caos, a Alemanha está em um péssimo estado e ela começa a escravizar os povos eslavos, o que pode ser um problema futuramente, e acontecem muitas manifestações de estudantes contra o sistema. Mas ainda estamos em um mundo dividido entre as potências, e nessa década acontece a crise dos mísseis do Havaí, que é uma versão alternativa da crise dos mísseis de Cuba. Nessa crise o Japão coloca mísseis contra os Estados Unidos, mas nada demais acontece. Enfim, chegamos em 1º de janeiro de 1962. O começo do jogo. Quando nossa gameplay começa. Se você quer saber o que acontece depois, é só jogar esse mod. Pode ser na versão de Hearts of Iron 4 ou de Age of Story 2, tanto faz. Então o vídeo foi esse. Se você gostou, deixe o like e se inscreva. E tchau.